Vamos falar sobre Gabigol, Gabriel Barbosa. Meus amigos, com a conquista de hoje, 3 jogadores entraram definitivamente para a história do Flamengo: Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Eles conseguiram o 13º título com a camisa do Flamengo e igualaram a marca simplesmente de Zico e Júnior. Ou seja, eles também se tornaram jogadores lendários. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. 13 conquistas, junto com Zico e Júnior. Porra, não é pouca coisa, não. Esses caras formam a primeira prateleira da história do Flamengo em termos de número de títulos conquistados. É algo extraordinário. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, está eternizado no Flamengo. Para sempre ele será lembrado. E ele colaborou decisivamente para a conquista da Copa do Brasil. Os 2 gols de Gabigol no Maracanã contra o Atlético Mineiro encaminharam a conquista rubro-negra. Então, Gabriel sai por cima do Flamengo. Ele sai campeão. E ele, maquiavelicamente, ele deixou para anunciar exatamente no momento da consagração. Ele é muito inteligente. Ele sabe usar a mídia e mexer com o povo. Na hora da conquista do título, na festa do gramado, ele vê um microfone, se aproxima, dá uma entrevista e fala: esta foi a minha última final no Flamengo. Eu não vou ficar no Flamengo. Teve um treinador que não me respeitou, mandou o recado direto para o Tite e falou da diretoria do Flamengo, que, segundo ele, tinha conversado com o pai, com o empresário, eles tinham apertado a mão, ou seja, segundo ele, tinham feito um acordo e depois voltaram atrás. E que ele ficou sabendo de coisas através de podcasts. Pois bem, o meu podcast tem uma participação nisso aí. Porque foi no podcast Fala João, no final do mês de junho, que o presidente Rodolfo Landim, ao responder uma pergunta minha, declarou: nós já fizemos uma proposta ao Gabriel, só depende ele aceitar. Qual é a proposta? 1 ano de contrato e 50% de aumento. Se ele aceitar, já está renovado. Isso gerou uma polêmica muito grande. O empresário dele foi para as mídias, deu entrevista em televisão, dizendo que aquilo era um absurdo. O desgaste se acentuou. Gabriel, todo mundo sabia, não tinha afinidade nenhuma com o Tite, que realmente, quando foi trazido para o Flamengo pela diretoria rubro-negra, foi para confrontar o Gabriel e baixar a bola dele, porque ele estava incontrolável. Mas Gabriel venceu essa queda de braço. Tite foi embora por baixo, sai menor do Flamengo e ele continuou, sai maior, porque ele chega a 13 títulos, campeão com uma participação decisiva e resolve ir embora. Ele mostrou que guardou uma mágoa do Flamengo. Mas o que eu quero dizer aqui, e é muito difícil você ir contra um ídolo, é que Gabriel
também tem muita culpa nessa história. Não se esqueçam, e isso está sendo jogado na conta do Tite, que realmente não aproveitou o Gabigol como deveria e poderia, nem na seleção brasileira. Ele merecia muito mais oportunidade, estava no auge. No Flamengo não seria diferente. Mas antes de Tite chegar ao Flamengo, com Jorge Sampaoli, com Vitor Pereira, Gabigol já estava muito mal. Vale lembrar que o problema do exame antidoping que ele se recusou a fazer e depois foi condenado por essa recusa, Tite não estava no Flamengo. Tite não era o treinador do Flamengo. Gabriel ficou 2 anos no Flamengo sem jogar bem, sem apresentar um bom futebol. Após a conquista da Libertadores da América de 2022, quando se consagrou de novo, fazendo um gol de uma Libertadores da América, ele fez gols de 2 Libertadores da América do Flamengo, ele a partir dali desapareceu. Fez um bom jogo contra o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil de 23 e de lá para cá ele só apareceu 1 ano e 10 meses depois, no domingo passado, na final da Copa do Brasil. Aí você poderia dizer, mas ele não teve muitas oportunidades com o Tite. É verdade. Mas quando teve, ele não foi bem. Quem não se lembra, no Campeonato Carioca, que ele perdeu um pênalti no final do jogo, que daria uma vitória ao Flamengo. Ele não jogou bem. Ele teve a oportunidade de jogar partidas inteiras, foram poucas, e ele não foi bem. A impressão que dava é que ele tinha desaprendido a jogar futebol. Me lembro de um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, que ele jogou a partida inteira e não viu a bola. Com Jorge Sampaoli, que preferia muito mais ele do que Pedro. São Paulo não gostava do Pedro, gostava dele. Ele já tinha perdido a titularidade. Na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, ele não era mais titular do Flamengo. Com Vitor Pereira, ele também não jogou nada. Então, Gabriel Barbosa, que teve atitudes como aquela do doping, que gerou a ele uma suspensão, que o Flamengo apoiou, que apareceu com camisa de um outro time e deixou ser fotografado, e obviamente que isso iria vazar, e vazou. Ele também errou bastante. Então o Flamengo errou, mas Gabigol, o eterno Gabigol, imortalizado na galeria rubro-negra, também errou bastante. Então, na minha opinião, gente, é o momento correto para encerrar essa relação. Ele sai por cima, ele prejudicou o Flamengo porque ficou 2 anos muito mal, arrumou alguns problemas. Ele volta, ele ajuda a conquistar um título e ele termina essa história brilhante no Flamengo como deveria terminar. Por cima. E outra, o momento que ele escolhe para dar essa declaração mostra que ele já tinha tudo planejado. Ele queria ficar, queria jogar, queria ganhar um título, e aí no gramado, na hora da comemoração, na hora do título, na hora do clube, na hora do grupo, ele pensou nele e falou dele, numa tentativa de dar uma freada e uma brochada na comemoração do título. Ele não conseguiu isso. A torcida do Flamengo está comemorando muito, mas o assunto Gabigol ganhou destaque. A ida dele para o Cruzeiro nega, mas ele já tem uma negociação adiantada com o Cruzeiro não confirma porque não quer fazer como fez com o Dudu,
que anunciou antes de assinar e não deu certo, mas é provável que Gabigol esteja no Cruzeiro em 2025. Mas ele anuncia no momento e ataca o Tite e ataca a diretoria no momento em que o Flamengo estava por cima, no auge. Ele participou, ele não pensou no Flamengo, ele pensou, é a hora da vingança. E ele se vingou. Então, essa atitude dele, na minha opinião, demonstra que realmente é a melhor coisa a fazer. Gabriel deixa a sua marca na história do Flamengo. Ele vai para outro lugar. Provavelmente continuará a sua carreira brilhante, se ele quiser. E o Flamengo continuará. Um dia, Leônidas da Silva, Zizinho, Evaristo, Dida, Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Nunes e tantos outros deixaram de jogar no Flamengo. E o Flamengo seguiu. Ele agora entrará nessa lista dos grandes que fizeram história, mas que não fazem mais parte do Flamengo. Continuará até 31 de dezembro, mas, na verdade, ele já está fora do Flamengo. Hoje foi o último capítulo de Gabriel Barbosa vestindo o manto sagrado rubro-negro. E que história, hein? Que começou em janeiro de 2019 e vai terminar no final de 2024. 5 anos incríveis, que na verdade foram 3, porque em 2 ele não jogou nada, e muito por culpa dele. Ele também tem culpa nessa história. Concorda comigo? Dê a sua opinião aí, hein? Aqui no Fala João. É uma história realmente impressionante, né? Eu sou um personagem diretamente ligado à história de Gabigol no Flamengo, né? Porque o maior momento de Gabigol na carreira foi relatado por mim. Outros colegas também narraram, mas indiscutivelmente a minha narração foi aquela que ficou daquele lance, dos lances de Flamengo e River Plate, aquela virada incrível, olha a virada, Gabriel. Então, Gabriel tem uma relação direta com a minha carreira. O auge de Gabriel Barbosa é o auge de João Guilherme, como narrador. Se confundem aí as histórias. Ele vai para outro clube, vai continuar fazendo muito sucesso e vai ter outras páginas incríveis, mas eu tenho a impressão de que igual aquele momento, daquele jeito, dificilmente vai acontecer de novo. Então, é uma história incrível e que eu tive o prazer de ser a voz disso aí, de contar grandes momentos de algo que jamais será esquecido pelos torcedores do Flamengo, pela nação rubro-negra e por quem acompanha futebol mais de perto. Valeu, Gabigol! Histórico no Flamengo. Chegou a hora de terminar a relação. O Flamengo seguirá. Não há dúvida disso. O Flamengo seguirá muito forte, outros ídolos virão, né? Estão surgindo aí já novos candidatos, novos jogadores aparecendo, e a história seguirá sendo contada.